Hoje eu trago para vocês um quadrinho novo, um encadernado da fase atual do Batman, Detective Comics, Gotham Nocturne Overture. E aí, nerds do laboratório, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco desse material e em seguida eu mostro a arte e conto um pouco da história, tentando evitar ao máximo alguns detalhes. Ainda em abril de 2022, foi anunciado que o escritor Ram V iniciaria sua carreira na Detective Comics com a edição 1062. Junto com ele estaria Rafael Albuquerque, formando o novo time criativo da DC para a Detective Comics. Ram V foi perguntado no X, antigo Twitter, se era verdade que o seu tempo na Detective Comics seria até 1089, e ele respondeu confirmando que sim. Algo que eu acho muito bom, meus amigos nerds de laboratório, em torno de 30 capítulos, o que eu acho que seria um tempo suficiente para ele escrever uma boa história, começando próximo da metade de 2022 até o último trimestre de 2024. Muita gente falando em setembro de 2024. Eu já tenho aqui comigo as duas primeiras edições, os dois primeiros encadernados, que aqui eu pude adquirir pela Amazon, e na descrição tem um link para quem quiser comprar e ajudar o canal. Já li o primeiro encadernado e provavelmente quando esse vídeo for publicado, eu já terei lido o segundo e já terei pedido a terceira edição. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora que vocês já viram algumas imagens e principalmente tem mais informações desse trabalho, vamos conferir o quadrinho em si, o primeiro encadernado dessa fase com Ram V. Nesse arco, o roteirista segue uma linha contínua, com foco na luta de Batman contra a misteriosa família Orghan. Ram V descreveu a narrativa como operística, com sua estrutura dividida em arcos. Assim que eu recebi e comecei a ler esse quadrinho, eu lembrei do Fantasma da Ópera. Vocês também tiveram a mesma impressão? Mais ou menos. Inclusive, na capa da segunda edição, nós já temos aqui Ato 1. Aqui vocês já tiveram um leve spoiler dos artistas que participarão dessa segunda edição. Vamos lá para uma parte do que diz a sinopse desse quadrinho. Há algo terrível com Batman. Mesmo fazendo alguns testes e contabilizando os números, o maior detetive do mundo não consegue identificar a origem desse pavor assustador de seus próprios demônios interiores e de uma mortalidade iminente. Enquanto Batman investiga alguns acontecimentos em Gotham, ele se depara com uma questão antiga: se tem um demônio dentro dele esse tempo todo, sim ou não, o que ele quer e por que ainda não assumiu o controle. Essa pegada de terror e suspense me fez gostar ainda mais dessa primeira edição. Nas primeiras páginas, vocês conseguem ver que já é imposto um clima mais sombrio. Tem uma espécie de demônio abraçando o Batman. Falando nesse bicho aí, tive que fazer algumas pesquisas para saber mais sobre alguns personagens desse quadrinho. Esse demônio foi um deles, e já já falaremos mais detalhes sobre esse e outros personagens. Como eu tinha dito, como não lembrar de O Fantasma da Ópera? Esse trecho em um teatro, onde há uma apresentação. Mas onde está o Bruce Wayne? Combatendo o crime, galera. Onde mais ele poderia estar? Briga boa entre Batman e seu oponente, que é outro personagem similar ao monstro. Lembram quando na sinopse falava da família Orghan? Aqui estão eles. E uma curiosidade é que eu pesquisei para ver se tinha alguma informação dessa família, mas pelos vistos foram introduzidos agora nesse arco. Agora eu percebi o porquê de eu não ter entendido algumas coisas de primeira. E além da internet, eu também pesquisei aqui na minha enciclopédia do Batman e não achei. Estamos fazendo história, meus amigos nesse laboratório. Somos os primeiros a falar dessa família no YouTube Brasil e a apresentar esse quadrinho para todos vocês. Muito bacana. Brincadeiras à parte, voltamos ao quadrinho. E aqui vemos mais uma vez
Batman sendo perturbado por esse demônio, mais conhecido como Barbatos. Barbatos é o 8º espírito citado na lista de 72 demônios em A Chave Menor de Salomão. Tem a capacidade de compreender a linguagem falada dos animais, como o canto dos pássaros e o latido dos cães. Aqui em Batman, não acredito que seja algo ligado ao sobrenatural, mas isso nós só descobriremos nos próximos capítulos. Falando nisso, com certeza eu irei adquirir os outros encadernados. Vocês querem que eu faça um vídeo detalhado de cada um e traga aqui para vocês? Outro personagem novo é Mr. Gale, ou Gael, um personagem que gera aquele ar de ser um vilão chato, e ele também parece ser um dos subordinados dos vilões principais, os Organ. A cada final de capítulo de Detective Comics, temos uma edição de The Coda. Coda, que vem do italiano e significa cauda, então seria como se fosse uma cauda da história principal que pode se encaixar no final. Será? Como eu disse, esse quadrinho é no estilo operístico, então é comum encontrarmos termos de teatro como esse. Voltando a alguns personagens, como eu tinha dito anteriormente, esses são os personagens que nós vamos encontrar pela primeira vez aqui nesse quadrinho. Ao pesquisar, eu tomei algum spoiler a respeito dos membros e subordinados da família Organ, mas não vou repassar para vocês. Nessa edição, teremos a rainha de Svartal, Daria Organ, que é mãe do príncipe Asen Organ, também conhecido como Auriga. Auriga é o que estava escrito em uma espécie de placa lá nas primeiras páginas do quadrinho, quando eu falei do fantasma da ópera. Lembram? Esse quadrinho não é fácil de entender, Nerds Laboratório. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, além de ler 2 vezes, eu tive que pesquisar várias informações online. Então quem puder deixar o like para incentivar mais vídeos como esse e fazer esse vídeo alcançar mais fãs de Batman e quadrinhos, eu agradeço muito. Vocês também sentiram essa semelhança? Arkham Organ. Arkham Organ. Gale, Shavhod e Young são outros subordinados da família Organ, e nesse primeiro encadernado tivemos mais ênfase em Gale. E que cara chato, mas acho que cedo ou tarde ele vai ter o que merece. Também temos esse jovem que foi encontrado por Jim Gordon, um jovem com a tatuagem de um pássaro nas costas, um personagem bem interessante. Esse encadernado, capa dura, com 232 páginas, foi lançado em 15 de agosto de 2023, sendo suas histórias individuais iniciadas ainda em 2022 e com previsão para terminar em setembro de 2024. Com roteiro de Ram V e arte de Rafael Albuquerque, aqui contém os capítulos de 1062 a 1065 de Detective Comics, The Coda de 1 a 3, A Tale of Three Halves, que se formos traduzir um conto de 3 metades. Pensando nesse título, qual vilão do Batman se encaixaria bem nessa questão de metades? Pensem bem e deixem aí nos comentários. A todos os Nerds Laboratório que estiveram conosco até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.